Oi, tudo bem? Então vamos continuar nossa aula, falando agora na parte de contração muscular. E aí vamos focar no músculo esquelético. Então, como que gera este movimento? Como que gera essa contração? Pensando nisso, vamos retomar as estruturas do músculo. Então, a gente tem o músculo por inteiro, com seus tecidos conectivos, endomísio, perimísio e epimísio. Os fascículos musculares, que são os conjuntos de fibras musculares, e a célula do tecido muscular, que é a fibra muscular, ou miócito. Nesse contexto, nós vamos utilizar toda a parte interna desta fibra muscular. Então, até agora, o que nós vimos do músculo esquelético, que ele é composto de tecido conectivo, endomísio, perimísio, epimísio, os fascículos musculares, que são compostos pelas células, pelas fibras musculares, ou miócitos, vasos sanguíneos e nervos. A aula de hoje, então, vai focar no miócito e tudo o que contém nele. Nesse contexto, o que contém na fibra muscular? Então, contemos sarcolemas e túbulos T, sarcoplasma e vários núcleos, por ser uma célula multinucleada. Dentro desse sarcoplasma, nós temos os retículos sarcoplasmático, as proteínas que fazem a contração, organelas importantes para esse movimento e estoques de energia. Dentro dessas fibras dessas miofibrilas que fazem a contração, nós temos troponina, actina e tropomiosina, que vão estar unidas. A actina é conhecida também como filamentos finos. Temos a proteína miosina, também conhecida como filamentos grossos. Titina e nebulina, que dão estabilidade para a contração. Então, toda essa arquitetura das miofibrilas é localizada numa unidade da fibra muscular, denominada sarcômero. Então, os sarcômeros são os locais que haverá a contração muscular. E aí, primeiro, então, a fibra muscular é uma célula longa, cilíndrica e multinucleada, composta de diversas proteínas, composta pelas essas miofibrilas, que são constituídas das proteínas contráteis. As miofibrilas estão aqui, então, dentro da fibra muscular. Cada conjunto de miofibrilas que faz a contração é localizada numa estrutura chamada sarcômero. Está no seu canto inferior direito, o sarcômero. Ok? Então, a gente vai sair de um músculo e agora a gente vai fazer a parte toda microscópica dele, que é o contexto da contração muscular. Primeiramente, vamos entender as estruturas que compõem esse sarcômero para depois entender como que elas vão trabalhar juntas para que haja contração. Então, a primeira estrutura que eu vou apresentar para vocês é o retículo sarcoplasmático. O que tem neste retículo de tão importante? Ele é conectado por uma rede de túneis, chamadas de túbulo T, dentro do sarcolema, dentro desse citoplasma do sarcômero. A função desse retículo sarcoplasmático é reservar o cálcio, ou então um grande reservatório para o cálcio. Tá? Outra coisa importante que nós temos são as mitocôndrias, a organela que é responsável pela produção do ATP necessário para que haja contração muscular. Então, anotem aí, retículo sarcoplasmático, reservatório de cálcio, mitocôndria, ATP, produção de ATP. Então, a gente vai utilizar essas duas estruturas daqui a pouco, anotem aí. Em seguida, lembra quando a gente conversou de sistema nervoso? Que uma das funções na sinapse,
O neurônio podia conversar com neurônio, neurônio com músculo ou neurônio com glândula. Então, aqui está a função da comunicação neurônio-músculo. É uma junção que nós chamamos de junção neuromuscular. Então, é a sinapse formada pelo axônio motor com a fibra muscular esquelética. Lembra lá quando a gente conversou sobre ato reflexo? Que a gente sente, interpreta, depois o sistema nervoso periférico vai avisar para o músculo que ele precisa contrair? Então, como que ele vai avisar? Ele vai avisar através dessa junção neuromuscular. É uma sinapse química. Então, é liberado neurotransmissores nessa região, ok? Então, novamente aqui, para mostrar que o neurônio, ele vai passar a informação. Então, o neurônio motor ali na sinapse está passando o neurotransmissor para que haja a contração. Aqui, novamente, mostrando a sinapse que acontece entre a junção neuromuscular, então o axônio do neurônio motor e a placa motora da fibra muscular. Outra estrutura importante no contexto são as miofibrilas, porque tudo isso é para sinalizar para que elas façam a contração. Neste caso, as proteínas contráteis e as proteínas acessórias são denominadas miosina. Então, a miosina ela é classificada como filamentos grossos, ok? Elas possuem um sítio de ligação para a energia vinda da mitocôndria, um sítio de ligação para ATP e uma parte que vai se ligar na actina. Então, a miosina é uma das proteínas contráteis, denominadas filamentos grossos. Então, elas possuem um sítio para o ATP e um sítio de ligação para a actina. Já a actina é denominada filamentos finos. Então, ela é composta por moléculas que vão estar protegidas por moléculas acessórias, por proteínas regulatórias. E aí, cada actina tem um sítio de ligação para a miosina. Ambas fazem a contração da fibra muscular. Essas proteínas que eu falei anteriormente, regulatórias, elas se encontram na actina e são denominadas troponina e tropomiosina. A troponina, ela tem um efeito inibitório sobre a tropomiosina. O que a tropomiosina faz? A troponina são essas bolinhas amarelas no desenho. A tropomiosina é essa corda no desenho. E a actina, as bolinhas verdes. A tropomiosina, ela bloqueia todos os sítios de ligação da miosina na actina. Então, para que haja contração muscular, a gente tem que tirar a tropomiosina da jogada. Então, tem que tirar ela dali para expor o sítio de ligação da actina. Quem vai fazer isso é a troponina, com a ajuda de alguém. Mais para frente eu vou dizer quem é esse alguém. Então, elas regulam essa ligação. Tá? Então, nesse contexto, as proteínas contráteis, actina e miosina, as que regulam a contração, troponina e tropomiosina, e as proteínas que fazem a estabilidade desta região, que é a titina e nebulina. Todas elas são localizadas no sarcômero. Então, se eu perguntar na prova qual é a unidade da fibra muscular que tem a contração, vocês vão me responder sarcômero. Aqui novamente, então a actina e miosina, elas se dispõem paralelamente umas às outras e elas são alinhadas nesse sarcômero e são seguradas nessa posição, são estabilizadas nessa produção justamente pela titina, que dá estabilidade e elasticidade, e a nebulina, que alinha esses filamentos para que haja uma contração, um deslizamento
perfeito entre actina e miosina. Tudo bem? Vocês estão comigo? Daqui a pouco a gente vai fazer pausa para perguntas, hein? Já vou anotando as perguntas aí. Então, dentro desse sarcômero, essa imagem aí superior, nós temos estruturas conhecidas e cada estrutura tem a sua função na contração. Então, por exemplo, olhem aí a linha Z, essa linha longitudinal mais escura, mais preta, é a linha Z. Então, onde ela fica? Ela fica no centro da banda I, ou faixa I. É o ponto de fixação da actina. Então, todas essas faixas longitudinais pretas, que são conhecidas como linha Z, estão segurando a actina, que é essa banda I, ok? A faixa I, então, essa faixinha, esses risquinhos claros na imagem, são os filamentos finos, são as actinas. Agora, olhem a linha M. É o centro, onde está a zona H. Nesse centro, é o centro claro ali na faixa, na banda A. Tá vendo que tem uma linha longitudinal, um pouco um cinza mais escuro e um pouquinho mais claro ao redor. Certo? Essa é a zona H. A faixa A, essa parte mais escura, são os filamentos grossos, é onde está a miosina. E o ponto M, neste local, é onde vai haver a contração muscular, ok? Então, filamentos grossos, filamentos finos são fixos. E eles vão deslizando entre si para que haja a contração, o encurtamento da fibra. Então, novamente aqui, ó, nesse contexto, a linha M, a banda A, a banda I, a linha Z, tudo disposto para ter o deslizamento. Então, é a teoria da contração, que são o deslizamento das fibras de actina e miosina. Então, essa teoria, ela é baseada justamente na sobreposição dessas duas fibras, resultando na contração muscular. Eu preciso, para contrair ATP, eu preciso de cálcio e eu preciso das proteínas contráteis e regulatórias, ok? E aí, essa força pela contração é denominada tensão muscular, tá? E aí, vamos ver como que acontece, quais são as etapas para essa fibra contrair e para que haja o deslizamento entre actina e miosina. Então, primeira coisa que tem que acontecer, tem que ter a comunicação da placa motora, então com o seu neurônio motor, para que haja o sinal. Nesse caso, a gente vai ter a liberação de cálcio ali pelo retículo sarcoplasmático. Então, houve o sinal de contração do sistema nervoso. Avisou lá a nossa placa motora. Houve a sinapse química. Esse é um sinal para que haja liberação de cálcio. Houve a liberação de cálcio, certo? E aí, o que vai acontecer? Esse cálcio vai para o citosol, vai lá para o citoplasma da célula. O cálcio é importante para que haja essa contração. Então, o que o cálcio vai fazer? Primeiro, eu não falei que aquela troponina e tropomiosina, elas ficavam bloqueando para que não haja a conexão da miosina na actina? Então, a tropomiosina, que é a cordinha, está bloqueando o sítio de ligação da actina, ali no círculo vermelho. Já no círculo azul escuro, a gente está olhando a troponina, ela tem um receptor para o cálcio, um sítio de ligação. Quando o cálcio é liberado, ele vai lá e se liga nesse sítio de ligação da troponina. Esse é um sinal para que a tropomiosina desloque, deixe o sítio da actina exposto. Tá vendo agora que a miosina se ligou na actina? Então, com isso, há contração muscular. Então, basicamente é o seguinte, essa ligação, ela tem a fosforilação do ATP, então demanda energia.
Com essa conexão, há o movimento da miosina por conta da produção do ATP e o movimento de deslizamento. Então, no passo a passo, a ligação da miosina na actina forma um ângulo de 90 graus. Então, a cabeça da miosina se liga no sítio de ligação da actina. Essa ligação, num ângulo de 90 graus, ativa enzimas específicas para que haja a fosforilação desse ATP. E aí, a miosina, ela inclina e há a contração. Então, o ATP é necessário para que isso ocorra. Sem ATP também não há contração. Então, sem cálcio e sem ATP, não tem como contrair a fibra muscular. Então, por exemplo, na imagem, a primeira imagem do alto, a gente tem, então, a miosina esperando que o sítio de ligação da actina fique exposto. Só que as proteínas regulatórias estão ali, troponina e tropomiosina. A tropomiosina está bloqueando as bolinhas amarelas ali de sítio de ligação. Quando o cálcio aparece, ele se liga na troponina e ambas tiram a troposina dali. Agora a miosina consegue se ligar. Se ligando, então, há a ativação do ATP em ADP e a fibra contrai. Quando a miosina desliga, a fibra relaxa. Então, o sarcômero contrai e o sarcômero relaxa por conta disso. Vamos ver um videozinho que ele explica bonitinho essa etapa. Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros. Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrito como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como o mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias chamadas de troponina e tropomiosina.
Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina. Quando os níveis de íon cálcio são altos o suficiente e o ATP está presente, os íons cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina. Isso permite à miosina se ligar ao sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Os íons cálcio são estocados no retículo sarcoplasmático e são liberados em resposta a sinais do sistema nervoso para uma contração. As moléculas de neurotransmissor são liberadas por um neurônio e se ligam a receptores e despolarizam a membrana da fibra muscular. O impulso elétrico viaja para dentro da fibra pelos túbulos T e liberam o cálcio estocado. Os íons cálcio fluem para as miofibrilas, onde acionam a contração muscular. À medida que a actina e miosina deslizam umas sobre as outras, o sarcômero todo encurta, aproximando a linha Z com a linha M. Como os sarcômeros nas miofibrilas contraem, a fibra muscular inteira irá encurtar. Quando a fibra muscular contrai como um todo, o músculo produz força o suficiente para mover o corpo, permitindo que você faça suas anotações. Deu para entender? Então é assim que vai acontecendo. E quais são os tipos de contração que nós temos? Isométrica e isotônica. Nesse caso, a contração isotônica é quando o músculo encurta durante a contração e a sua tensão permanece constante. Então, ele relaxa e encurta como um todo. Já na isométrica, o músculo não se encurta durante a contração, havendo agora o registro de força, a tensão gerada pela contração. Então, aqui você tem o estímulo de contração, mas a tensão, a força, não encurta a fibra muscular. Resumidamente falando, o músculo em repouso, temos a contração isométrica, o músculo não encurtado, então o sarcômero encurtado e gerando uma força, uma tensão. Já na isotônica, há o maior encurtamento do sarcômero, consequentemente, encurtamento do músculo também. E o que eu deixei para o término da aula, para a gente fazer o fechamento dessa aula, é identificar as estruturas na imagem aí. Então, temos que identificar os filamentos finos, os filamentos grossos, identificar as bandas A, I, Z e como que ficam essas bandas durante uma contração muscular. Lembrando que esse material já está disponível na Blackboard para vocês, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Agora a gente abre para as perguntas. Até mais!